A live de hoje é puramente pertencimento sem culpa, medo ou desejo. Mente pura. Interessante, eu joguei esse puramente mente pura justamente nos extremos para vocês entenderem uma coisa que é fundamental. O que vem a ser o puramente, que deve ser a nossa live de hoje, é onde nós vamos falar. Mas puramente, um pertencimento que você tem dessa puramente que é tua, tá? Que é tua, sem culpa, sem medo, sem desejo. Uma mente pura. Uma mente pura. Acho que poucos ouviram falar disso. Essas ideias que eu tenho, que eu ia falar até anteriormente, essas ideias que eu tenho, ela tem uma base que principalmente Antônio Damasio, neurocientista, português, tem bastante base no Alfredo Pereira Júnior, um amigo meu, que é filósofo, e tem bastante base de Daniel Kahneman, que é o cara que falava bastante de pense rápido e pense devagar, o livro que ele escreveu, e depois escreveu Ruídos. Então, aí está o arcabouço. E depois a minha visão que eu tenho das culturas ameríndias e o isolamento que eu tento fazer da cultura que domesticou a gente, que é a cultura europeia. Ela veio para cá com filosofia, com religião e impôs algumas coisas. Então, eu tento isolar essa cultura, pegar o ameríndio, pegar ciências com evidência e tentar elaborar coisas para ajudar a gente, para ajudar você, para me ajudar. Tá? E essa ideia de hoje é uma dessas ajudas. Puramente. Então, a ideia central disso é, vamos lá, nós vamos trabalhar em memória episódica, memória semântica, e tem uma ideia que eu falei até na live passada, que essa fita de Moebius, fita de Moebius é uma fitinha assim, você vira ela, emenda ela, sabe o que é 8 invertido? É os matemáticos lá de 1858, os matemáticos alemães começaram a trabalhar sobre essa fita de Moebius. E é um infinito, ele vai e volta. Por que eu estou falando isso? Porque os nossos sonhos são as nossas subjetividades. O que nós sonhamos é a nossa subjetividade. E essa subjetividade vem das nossas percepções que a gente tem no dia a dia, desde que a gente nasceu, as percepções que a gente foi sentindo, alguns até sente de alguma maneira de percepções de útero materno e tal, mas normalmente é fora do útero materno. Tem um monte de percepções ao longo da vida, um monte de percepções. Sim, mas as percepções vão dando para nós os nossos sonhos, e nós sonhamos com as nossas percepções. Perfeito. Mas nós percebemos através de nossos sonhos. Isso é muito importante para você saber. Você não percebe a vida com a subjetividade que vem do nada. Não. A subjetividade vem dos seus sonhos. A subjetividade é os seus sonhos. O que vem a ser os sonhos? São as estruturas que você é. Por exemplo, se eu tenho um estímulo, pá, o estímulo vem, o estímulo vai entrar, se é um estímulo visual, antes do estímulo ser percebido, ele vai processar pelas memórias que estão ativas na minha cabeça. Esse processamento vai gerar a percepção. Mas essas memórias que estão ativas na minha cabeça, quem coloca elas no córtex cerebral é quando eu estou dormindo. É lá que gerencia. Então, o que nós estamos falando, e por que eu misturei essa fita de Moebius, né, que é a fita do infinito, e estou falando de sonhos, e estou falando de realidade, sonhos, de subjetividade e sonhos, para você saber que essa separação que fizeram de você, e que fizeram de mim, que sonha uma coisa e você é outra coisa, é mentira. São muitas mentiras. Você é sonho. Você é o que percebe e é o que sonha. Então, na hora que você está sonhando, faz parte da tua realidade. E o sonho está mudando a sua percepção. Nós vamos tentar mexer no sonho um pouquinho. Mas não agora, talvez no meio dessa live de hoje. Ou nas próximas lives. Mexer no sonho é ajudar você a trabalhar no seu sonho. E a live de hoje, esse puramente, tem uma ideia de sonho no meio que a gente vai ter que falar, tá? E quando você está puramente e sentindo pertencimento, aí você vai ficar sem culpa, sem medo e sem desejo. Vai ser mente pura. Puramente, mente pura, tá? Esses dois lados. E eu vou entender primeiro, e vou tentar mostrar para vocês. Mas primeiro, como chegar no puramente? Oh, calma aí. O que é mente?
né? Puramente. O que é mente? Vamos lá. Mente, segundo Antônio Damasio, é os dados, é um processamento de dados. Quando você elabora para você ter uma consciência, para você ter um processo que chama mente dentro de você, você tem os dados vindo do teu corpo inteiro, que seria a introcepção e a propriocepção. Propriocepção é a tua posição no espaço, tá, do corpo. Você fecha o olho, você sabe como está a tua posição no espaço. Você abre o olho, também sabe. Então, tuas juntas, nervos e posição de músculo, e a parte sensorial e motora todinha vai para o cérebro, vai para essa parte aqui, dando informação para você, onde está a tua mão, quanto que eu estou apertando a minha mão, quanto que eu estou segurando um copo, e às vezes o copo, né, segura um celular, um copo. Então, tudo isso, essa estrutura toda de informação está indo para o somatosensorial, isso é propriocepção, mas também da posição do corpo, quando que está as tensões corporais. Propriocepção. E a interocepção, as coisas que vêm viscerais. Seria os axônios que vêm sem mielina. Então, axônios que vêm para o cérebro sem mielina e axônios que vêm para o cérebro com mielina, segundo Antônio Damasio. Aí nós estamos colocando agora um processo que se chama mente. Jackson, como é isso? Você está falando que a mente é os dados que vêm dos axônios sem mielina. Axônio, o que é axônio? O neurônio ele tem um filamentozinho grande, tem o núcleo do neurônio, né, o soma, e o axônio bem compridinho, os dendritos na pontinha. Então, o axônio, mesmo daqui de cima, tem axônio que vai pela coluna, e tem axônio que são de fibras lisa e sem mielina. Olha que interessante. E por que é interessante o sem mielina? Porque alguns sentidos, alguns axônios que vêm mesmo do teu estômago, como é sem mielina, outro axônio pode vir e grudar no meio. Rapaz! Por isso que algumas pessoas, dependendo da emoção que sente, pode afetar alguns órgãos internos. Sim, pro bem e pro mal, tá? Pro bem e pro mal. Mas não interessa. Quer saber um pouco mais disso? Saber e Sentir de Antônio Damasio, um livrinho bacana dele, tá? Muito bacana. Só bacana. Muito bem. E aí é mente. Então você tem mente, tá? Mente é isso. E a propriocepção é a tua posição no espaço. Pronto, mente é isso. E agora eu vou falar de uma coisa que talvez seja nova para vocês, tá? E vou voltar para cá, para o tempo. Tem muita gente que fala o seguinte: eu vou ter que fazer uma meditação, eu vou ter que fazer um retiro, eu vou ter que entrar em estado alfa. Estado alfa é um estado onde simplesmente o cérebro ele faz uma limpeza, ele fica ondas alfa aparecem na área do cérebro. Se você fecha o olho, onda alfa aparece aqui atrás na área visual. É assim e é rápido assim, tá? Mas quando você para de movimentar o corpo, como eu estou parando assim, eu estou falando, mas se eu parar de movimentar o corpo, ondas alfas vão aparecer na área somatosensorial, aqui. Que é a área da ação e reação, que você sente, que você se movimenta, que você sente ser vivo. Manja, aqui, você pega, você sente o teu corpo. Então você é vida. Tá? A área sensorial, eu estou colocando a palavra vida, você sente ser vida. Tá, mas se eu parei o movimento, aqui vai ficar alfa na área somatosensorial. E se eu fechar os olhos? Alfa aqui e alfa aqui. Rapaz, tá chegando na live de hoje. Vai ficar legal isso. Quando você tem alfa aqui, é fácil, é só fechar o olho. As imagens que vêm para cá são as imagens de dentro de você. Quando você abre o olho, as imagens que vêm para cá são imagens de fora de você. E se eu movimento o corpo, as imagens que vêm para o somatosensorial é a imagem do movimento do corpo. Imagens são os dados que vêm para cá, tá? Os dados que o corpo manda. E se eu paro de movimentar o corpo? As imagens que vai ficar alfa no somatosensorial. As imagens de somatosensorial, que se eu parar de movimentar o corpo, é o que eu estiver lembrando. Então quer dizer que eu posso dar asas à imaginação à live passada. Claro que sim, essa é a ideia. Essa é a ideia, tá? Mas nós vamos chegar nessa ideia ainda mais puramente, né? Sem compertecimento, sem culpa, medo, desejo, mente pura. Então, vamos chegar aí. Mas você notou, olha o conceito que eu falo para vocês. Você para de movimentar o corpo,
Essa área somatosensorial vai dar vida a uma memória que você tiver com atenção agora. Se você fecha os olhos, a memória que vai vir na tua cabeça, ou as imagens que vêm na tua cabeça, é de dentro de você. Quando abre os olhos, é de fora de você. Tá bom? Então você vai controlar e dar força a essas memórias. E nós vamos chegar agora a trabalhar um pouquinho mais nessa memória ali dentro. Primeiro, que eu vou falar para vocês que é importante também sacar. Yanhami. Eu sempre falo em Yanhami, as pessoas falam, Jacques, mas é um termo indígena. Mas é o que eu falei para vocês. Eu pego termos indígenas, pego ciência com evidência e tento tirar a cultura europeia do meio e a massificação da cultura europeia e das regras e dos filósofos europeus. Eu tento tirar fora. Tiro fora. Então, se alguém pergunta, Jacques, politicamente você é de esquerda e direita? Esquerda e direita é um viés binarista europeu. Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu tiro eles fora, toda a cultura. Yanhami é ameríndio. Yanhami quer dizer o seguinte, o bebê, ele vai imitar. Ele imita movimento, ele imita ideias, ele imita hábitos, ele imita crença, ele imita fé, e alto desempenho é um pouco mais difícil de imitar, daí tem um certo status dentro do indivíduo de muita dedicação para ter alto desempenho, mas sem fé nunca vai ter alto desempenho, tá? Mas isso é Yanhami. Tá bom. A ciência multiplicou nos últimos tempos. E muita gente tem preguiça de aprender. Por que você está misturando esse assunto? Porque olha só, eu falei para você que Yanhami você vai imitar. Imitar o movimento de alguém, e no começo da imitação, de imitar, o primeiro imitar teu, é um processo de exploração. É ciência pura. Ciência com evidência pura. O bebê, sim, o bebê, ciência com evidência pura. Vai imitar, vai testar, vai fazer de novo. Está imitando um movimento, está imitando uma fala, está imitando um passo, está imitando um andar. É pura ciência com evidência. É teste, é pragmático, tá? Mas aqui nesse processo de tentar imitar, o bebê está com um processo de ciência com evidência. Ele está tentando imitar voz, está tentando imitar movimento, ciência com evidência. E é um trabalho enorme para o bebê ter a ciência com evidência. Claro que não é com esse nome. Sim, mas é pragmático. É o que funciona, é o que é de fato, é real, é concreto. Não é só subjetividade. Quando ele está na subjetividade dele, ele está no devaneio dele. Mas na hora que ele vai fazer uma imitação do adulto, ele vai usar a ciência com evidência com os recursos que ele possui, com a formação que ele possui. Ok. Isso é importante, tá? Mas, quando o bebê começa a aprender a andar e anda, e tem o hábito de andar, lembra que tem ideia? Já sei, né? Já sei. O bebê já sabe, ele sabe falar. A mãe vai tentar falar alguma coisa com ele 3, 4 anos. Não, eu sei. Já sabe. Então, esse momento que ele já sabe é porque teve uma formação dentro do cérebro do bebê, que já está na primeira infância, e essa formação e essa estrutura vai levar esse rapaz, essa menina, essa criança, que agora já está na primeira infância, a usar uma estrutura que o Daniel Kahneman fala de pense rápido. Pense rápido, ele vai usar só o somatosensorial. E a resposta é rápida. Eu não posso mais usar ciência com evidência porque eu já sei andar. Eu já sei andar de bicicleta. Se eu usar a ciência com evidência na hora de andar de bicicleta e pensar de uma maneira na parte pré-frontal, pensar certinho o que eu estou fazendo, como eu estou andando, como eu estou equilibrando, eu vou cair. Então eu já sei, ou já penso que sei, porque eu já estou nos hábitos, eu já estou nas minhas crenças. E nesse momento eu penso rápido. E é mais gostoso, é mais rápido e não cansa. Não, sabe, é o teu automático. O teu automático. Volto à frase. A ciência se multiplicou e chega a dar preguiça de aprender. Então a gente liga automático e acha que já sabe. Eu já sei. Vê uma mensagem na internet, vê umas mentiras. Não, já sei, é isso que eu acredito, então isso é verdade. Notou? Esse é o erro nosso. É isso que eu acredito, então isso é verdade. Cara, tem que ter fato, tem que ter ciência com evidência. E por que eu falei Yanhami? Porque todo o processo da imitação, desde movimento, ideias, hábitos, crença, fé e autodesempenho, é um processo que eu chamo de Yanhami.
É um processo ameríndio, ninguém chama desse jeito, só eu chamo. Os ameríndios usam ali para fazer imitação de uma caça antes de caçá-la, sabe? Mas eu uso todo o processo de um bebê que imita o adulto até virar o adulto. Né? Não é uma caça, mas é um processo igual, ok? Então, os hábitos, quando você está no hábito, é o somato sensorial que está ligado. Quando você está na crença, é o somato sensorial que está ligado. Quando você está na fé, é o somato sensorial que está ligado. E o pré-frontal, e a consciência, e o senso crítico. Baixo senso crítico. Quando você tem fé, baixo senso crítico. Quando você está no hábito, baixo senso crítico. Quando você está numa crença, baixo senso crítico. E quando você está numa alta performance, baixo senso crítico. Onde tem senso crítico? No começo, quando você está tentando imitar, quando o bebê começa a imitar palavras, quando ele começa a imitar movimentos, aí ele está num senso crítico. Mas dá trabalho. Aprender dá trabalho. Então é mais fácil você acreditar e como vem de acordo com a tua crença, você não é verdade porque é isso que eu creio, então é verdade. Porque aprender dá trabalho. Isso é o pensar rápido. Pensar rápido é aceitar aquilo que você acredita. Só. Aceita o que você acredita. Vem o estímulo e você encaixa naquilo que acredita. Então, pode notar que a maior parte dos políticos e mesmo líderes religiosos e líderes comunitários, eles acreditam numa coisa e qualquer informação, qualquer estímulo que vem, encaixa no que eles acreditam. E por isso que eu me decidi friamente abandonar os conhecimentos europeus, mas a pegar toda a ciência com evidência. Anotou? Abandonar conhecimentos europeus e pegar a ciência com evidência. E aí, trabalhar com a ideia. Sei que às vezes me cansa, sei que às vezes me dá um cansaço de eu tentar estimular as ideias e ver ciência com evidência e ver o americano. Tá, mas a gente já está chegando e estou ajudando vocês hoje, e vou ajudar bastante nesse puramente. Tá? Vou falar para você mais um conceito que é ameríndio agora para vocês pegarem a ideia. Chapiri e Pei Utupê. Chapiri é espírito, os Yanomamis. Pei é quando algo toca o coração ou toca as emoções. E Utupê são figuras. Utupê é uma semiótica. O significado das coisas, a figura mental das coisas, tá? Uma semiótica, tá? E o Pei Utupê já é essa semiótica já com a parte emocional conectada. Então, quando uma imagem que você tem, uma memória tua, está conectada na tua parte emocional, pode falar isso. Isso é a alma humana. E se você só tem uma memória, essa memória é só semântica, ela não tem uma conexão emocional, isso é um espírito, é uma ideia, é um pensamento, é uma memória semântica. Tá? E aí eu posso chamar só de utupê. Na Yanomami é o tupê. Mas se tiver uma ligação de peito, de emoção, pei-tupê. E o chapiri seria essa espiritualidade disso tudo. É uma mistura que ele pode ser sem a memória, ele pode estar livre. O chapiri ele pode estar livre, ou o chapiri pode ser justamente uma memória. Tá. Por que eu estou falando desse chapiri? Porque quando você fecha os olhos, e quando você para o teu movimento, e vem uma memória, essa memória você vai fazer voar. Você parou o movimento. Se você parou o movimento, o somato sensorial deu alfa. Se o somato sensorial deu alfa, você está dando asas para essa memória. E você fechou os olhos. A memória interna que você tem. Mas a memória interna que você tem, ela tem um conteúdo emocional muito forte. Alma. Então você tem várias almas? Sim, você tem várias almas. Milhares de espíritos, milhões de espíritos e várias almas. A tua alma muda durante o dia, sim, a tua alma muda durante o dia. Se a tua emoção muda, a tua alma mudou. Tá? Essa é a minha ideia de alma. A alma é uma ideia que ela incorpora tuas emoções. Se a emoção está mudando, essa alma está mudando. E você pode notar que as emoções vão mudando, as ideias vão mudando aos poucos também. Vamos falar um pouquinho mais para você chegar nesse conceito de vida, porque às vezes fica falando dessas coisas ficam um pouco mais abstratas. Lembra que eu falava para vocês de como, primeira coisa, para você, o ser vivo. Quando eu falo tento explicar as coisas, eu recorto as coisas. O todo tem a informação. Quando eu recorto as coisas, eu perco a informação do todo. Tá? E eu sempre recorto para tentar explicar.
E vou recortar de novo para explicar vida e consciência para você. Eu chamo vida e consciência, tem uma convolução vital. Convolução vital é células, órgãos, coração, pulmão, tudo funcionando, essa convolução vital, ela vai pegar todas as sensações viscerais, os estímulos viscerais, a tua posição corporal, tem uma convolução vital que te dá a consciência, porque você tem um perceber a mente, e você se polariza, você se referencia diante do mundo que você percebe, isso é consciência para mim, ou um local de fala, a tua pele, como você se sente, tá bom? Mas depois tem uma convolução emocional. Em cima disso ainda, você pode flutuar nas tuas emoções. Que em Yanomami fala desse PEI, tá? Esse PEI. E o que eu falo também que é uma memória com essa emoção, ela vira uma alma. E tem uma convolução semiótica, as palavras. As palavras, os significados das palavras, a figura, a imagem, qualia das coisas, tá? Na semiótica seria o qualia. Qual é o qualia disso? O significado disso, a semiótica disso, dessa palavra. Então, aí você chega no utopia. Essas três convoluções, eu posso dividir o ser humano nessas três áreas, mas é tudo junto, sempre tudo junto, tá? E quando você tem o pertencimento seu, sem culpa, sem medo e sem desejo, é o pertencimento da própria consciência, sem memória. Estamos chegando na live. É quando você não ativou uma memória, nem semântica, nem episódica. Você está puramente, uma mente pura, porque simplesmente você sente os órgãos, os estímulos viscerais, e sente e abre a posição do teu corpo, você parou e deixou liberados, fecha os olhos, e você tem uma pausa. É impressionante. A minha família tem alguns músicos, tá? Tem alguns músicos, e nas falas que eu tenho com os músicos, eu tenho uma hora que eles falam da pausa, e eles falam que a pausa é transcendente, que a pausa não sei o quê. E aqui nós vamos chegar na essência máxima, tá? Você, quando está escutando o que eu estou falando agora, a minha fala está entrando e está dando ideia, palavras e palavras da semântica, da memórias episódicas, puxa memórias episódicas e puxa memória semântica dentro de você. Mas se você vai num processo de fechar os olhos e parar a movimentação corporal, você pode estar parado numa ideia, numa memória semântica episódica, mas de vez em quando há uma mudança e pode ir para nenhuma memória. Nesse momento de nenhuma memória, algumas pessoas podem sentir uma pequena ansiedade porque ela se sente vazio. Não é vazio, é transcendência. É a pausa. É a pausa. É a paz. Onde você não precisa da memória para ser. Porque a memória quem te colocou foi a tua cultura. Não, é só os estímulos que vêm de dentro e a tua posição corporal, que às vezes está parada, ou às vezes está movimentando. Sabe aquele movimento repetitivo? Às vezes, mesmo movimento repetitivo, você libera o alfa nessa região. Você simplesmente, você liberou e tem um momento que não vem a memória. Se você está pensando em alguma coisa, e sem movimento corporal, essa alguma coisa que você pensa tem asas. Ela voa, ela vai, ela sente, ela toca, ela é ser vivo. O que você lembra quando você está sem movimento corporal, 52 segundos, tá? 52 segundos, sem movimento corporal, a ideia que vier na tua cabeça, ela tem asas, ela vai conseguir sentir, ela extrapola, e se a ideia for mentirosa, do mesmo jeito, tá? Ninguém está indo no mérito se é verdade ou mentira, tô só falando o seguinte, quando você para o movimento corporal, a ideia que vem na tua cabeça tem asas e você trabalha uma ideia. Mas, quando você fecha os olhos, as imagens são internas. E em algum momento, uma memória, estou lembrando da minha infância, eu andando de bicicleta, estou lembrando agora andando de bicicleta. Agora não, agora nada. Esse nada é puramente. Porque eu tenho o corpo, e a sensação corporal, e a consciência, mas nenhuma memória está sendo ativada naquele momento. Puramente a pausa, a transcendência. São os momentos mais bonitos que nós temos na vida. E às vezes a pessoa vê, o que está acontecendo comigo? Eu tenho que pensar. Não, tem hora que você simplesmente não precisa pensar nada.
E se você ficar ali 40 segundos, nada, só sentindo o corpo, nada, puramente a paz. E esse nada é justamente o título da live. Olha, puramente pertencimento sem culpa, medo ou desejo. É nada. Você não tem culpa, você não tem medo, você não tem desejo. É nada. É mente pura. Por que mente pura? Sentir o corpo. Posição do corpo. Respiração. Antônio Damasio. Introspecção. Propriocepção. Sem ideias. Sem memórias. Pausa. Puramente. Transcendência. A paz de momento em momento. Você está falando com alguém, às vezes pode estar um branco porque você não consegue puxar uma memória, mas às vezes esse branco é justamente a pausa que você precisa para o novo acontecer. E às vezes a gente fica nervoso porque era a hora de eu fazer uma palestra. É mais complicado, na palestra tem que falar. Mas, de repente, no meio de uma palestra, uma pausa de 5 segundos pode ser extremamente importante se você entrar no processo de transcendência nesses 5 segundos, nesses 3 segundos. Para. Nada. Mas nada para falar? Nada. Deixa eu ver o que eu vou falar. Você entende? Nada. Você fica limpo. É puramente. Então você não vai ter viés nenhum. Você vai seguir. Isso é uma coisa extremamente importante. Eu quero deixar com vocês hoje. Eu acho que estou conseguindo. E no sonho, Jairson? Mesma coisa. No sonho, se você começar a ter o sonho um pouco mais lúcidos, os sonhos lúcidos é interessante, porque você lembra do sonho, mesmo no sonho você percebe que você está trocando de ideia, troca de ideia, mas tem um momento que para e não tem troca de ideia nenhuma. Aí você só sente o corpo, mesmo no sonho, você vai sentir o corpo, você sente. Daí vem outra ideia. A outra ideia voa. Você vai com os olhos fechados, as imagens são tudo mundo interno teu. Por que o mundo interno? Porque você está parado dos movimentos corporais e está com os olhos fechados. Se você tem alfa aqui e alfa aqui, você está dando vida a um mundo interior. Tá? E quando você abre os olhos e começa a se movimentar, o mundo que joga informação para você, você processa e vira uma percepção através da subjetividade que você criou nos teus sonhos. Ao longo da vida também. Sonhos, fé, crenças, hábitos, costumes, tradições, vai fazer com que você mude as suas percepções. É natural isso. Por isso que é sempre importante você se questionar em seus hábitos, crenças, fé e tradições e alimentação. Tudo, vai questionando tudo e vai fazendo pequenas mudanças. Segredo para você, que eu nunca respeitei direito. Todas as melhores mudanças de quem está em alta performance ficam em torno de 3%. Se a tua vida tem 100 coisas extremamente importantes na tua vida, teus hábitos, tuas crenças, teus valores, tudo. Pensa, 100 coisas importantes. Procure, quando você vai fazer uma grande mudança na tua vida, mudar umas 3 só. Tá? Muda umas 3. E mantenha aquilo lá. 3% da mudança é muito importante. Se você mudar mais que 30%, é um rompimento muito forte, dá muita dor. Então é meio complicado isso. Nem sempre as tensões corporais te evocam uma memória. Uma dor aqui no peito. Que dor aqui. O que será que eu estou tendo? Não sei. Mas às vezes eu recebo um telefonema, ou um aviso, ou leio no jornal, vejo e me dá dor no peito. A memória, normalmente, essa memória episódica, vai pegar no corpo. Memória episódica, ela vai tocar no corpo, ela vai pegar suas vísceras, ela vai tensionar as vísceras. Porque a memória episódica, ela é a alma. A alma é corpo, a alma é sangue, a alma é o sorriso, é a tristeza, é a lágrima, é o grito, a alma é isso. Se a memória for a memória que ela chama a não episódica, deixa eu ver, esqueci o nome da outra, né? A memória, daqui a pouco volta, tá? A memória episódica, deu o tal do branco. A memória episódica é aquela que pega nas tuas emoções. E tem memória que ela não é episódica, ela simplesmente é aquilo que eu te falei, uma decoreba, uma coisa lembra a outra, tá? E essas memórias que lembram a outra é uma mais superficial. Mas a dor no peito pode ser só dor no peito, às vezes, quando eu estou no físico.
Mas, quando você tem uma emoção muito grande, pode ter uma bola de energia no teu estômago, ou embaixo, ou na barriga, no útero, na bexiga, nas costas, no ombro, na cabeça, coisa louca, porque a memória episódica, ela vai pegar pesado, tá? Então vamos lá. Por que eu estou te falando isso? Quando você está com os olhos fechados e o corpo parado, uma memória entra e, se ela for episódica, se ela for uma alma, ela dá tensão no corpo. Quando a memória sai da tua cabeça, eu andando de bicicleta, eu estava pensando num problema de infância muito sério, tensionou o corpo. Quando ela sai da cabeça, vem para outra memória, memória de que, puxa, eu tenho que tomar uma água, eu estou com sede, por exemplo, tá? Mas eu continuei com a tensão. No momento que ela saiu, se tiver um momentinho de pausa, interessante, estou sem memória e tem atenção no corpo. A pausa. Pode ser a pausa o momento do teu relaxamento das tensões corporais. Então você estava tenso por causa de uma memória, por causa de uma dor, por causa de uma aflição, mas aquela aflição tem a ver com essa memória que eu estou tendo, com essa alma que está perturbada, que é essas ideias estão me perturbando, porque afeta toda a minha parte emocional, mas de repente a ideia saiu, mas quando ela saiu, ficou meio sem nada na minha cabeça de ideia. Sim, mas daí, com a pura mente, eu sinto tensões corporais. E relaxo as tensões corporais. Então, a mente pura faz com que você se libera, faz que você transcenda, faz que você entre num estado de fruição. E o que você mais tem que fazer nessa vida dessas tensões para liberar? É liberdade. Isso que chama de liberdade de expressão. O que é liberdade? Essa tensão que... Deixa vir, deixa ficar, deixa ser, deixa desobedecer, deixa ir, deixar as coisas vir. É uma alma que está em você. Essa alma, você pode ajudar essa alma nessa ideia e de repente parar e falar, tá bom, isso é uma crença, isso é uma fé, eu preciso de algum argumento, uma ciência com evidência melhor. Deixa eu mudar alguma coisa nesses hábitos, nessa crença, nessa fé, para ver se eu melhoro para a minha vida e relaxo. Porque eu vou ter a pausa também dos momentos sem memória e só estava com a atenção corporal. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês essa semana. Olha, puramente relaxa, mente pura, sem culpa, sem medo, sem desejo, sem a memória. É a pausa dentro de você. É a tua pausa, é a tua transcendência de ideias. Vem uma ideia, vem outra ideia, vem outra ideia. Entre as ideias, as pausas, a transcendência, o viver bem e usufruir e o fluir na vida. Um grande abraço, até a próxima quarta-feira.